pela lei 14.500, pela lei 14.000. Eita. Ele tem feito isso com as minhas coisas. Pessoal, tá no mudo, Daniel. primeiro pedir a todos, né, que não estejam falando na oportunidade, que possam colocar seus microfones em mudo para não dar interferência. E vamos lá, boa tarde a todos, né? Bem-vindos a mais um webinar da ABRAP, com tema específico, as atualizações trazidas pela nova lei, né? Nova lei não, a lei mais recente, que é a Lei 14.592, que trouxe inovações, alguns ajustes e alterações da lei do PS, 14.148 de 21. Estamos aqui reunidos, eu, o Diogo, o Fernando e o Felipe, né, para expor ponto a ponto as inovações que essa lei 14.592 trouxe ao programa e, em sequência, a gente deliberaria ou exporia, né, algumas mudanças mais sensíveis, outras mais esclarecedoras, e depois a gente abriria, como sempre fazemos nos webinários da ABRAP, há um tempo para perguntas e esclarecimento dos associados e de todos aqui presentes, tá bom? Então, acho que Diogo ele fez um trabalho, né, que a gente pode pontuar, não sei, Diogo, se é específico ou se dá um aparato geral da lei do PS, como um todo, seja antigo, seja esse novo, mas eu acho que para a gente ganhar tempo, agilidade e abrir o máximo possível para os esclarecimentos, que geralmente é o que toma mais tempo nos webinários, né, da ABRAP, a gente poderia ser muito objetivo na parte das inovações dessa nova lei 14.592, e aí depois pincelar alguns temas controvertidos, né, esclarecer alguns pontos objeto de consulta pela ABRAP, né, que já foram solucionadas, e abrir por perguntas e respostas a todos os associados aqui presentes. Então, bem-vindos, pessoal. Vamos trocar conhecimento, vamos trocar ideias e não fiquem acanhados em perguntar. Sabendo, a gente responde, não sabendo, a gente anota e discute internamente para trazer a melhor resposta para os associados. Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Só para entender a dinâmica, você quer que eu jogue em tela? Você quer que a gente vai lendo? Eu acho que você pode jogar em tela, né? E aí a gente vai passando até de forma mais rápida, antiga, para chegar no ponto da 14.592. E aí a gente vai, aí sim, a gente pega a lei e vai apontando o que mudou, por que mudou, qual a peculiaridade, e a gente vai trazendo e vai debatendo. Eu acho que essa dinâmica é bem legal. Tá. Você quer que abra a lei ou você quer que joga só os pontos de alteração? Acho que seria mais interessante jogar... Eu acho que poderia jogar a lei. Tu tem uns pontos aí, porque nem todo mundo teve a curiosidade, vamos dizer assim, de já pegar o texto de lei. A gente joga o texto de lei e os pontos a gente vai falando, né? Acho que é melhor. Ok. Vamos lá. Está em tela? Vocês conseguem visualizar aí o 1448? Sim. Sim, eu também. Vamos lá. Ok. Vamos para os pontos de destaque, né? Acho que o primeiro a se comentar é a inclusão no artigo 4º das atividades que até então eram feitas via portaria, né? Que a última delas foi a 11.266. Então, esse é o primeiro ponto aí que a gente tinha que discutir, que as discussões de serem infraslegais ou não, as normas de portarias, elas se finalizam por aqui, né? Então, poderia aí, a parte jurídica aí comentar um pouco sobre essa alteração.
Queria fazer um comentário inicial, já boa tarde a todos. Sou Fernando Dalve, advogado aqui. A gente participa há muitos anos do Comitê Jurídico da ABRAP, tentando colaborar desde a origem, com a estrutura dessa lei, né, Daniel? Depois o Diogo e o Felipe passaram a integrar o time depois, então quero dizer que é um prazer estar com vocês debatendo esse tema. Quero destacar nesse artigo 4º aqui o que eu acho que é duas coisas que eu acho muito importantes. Primeiro, isso que o Diogo disse, é trazer para dentro do texto da lei federal todas as atividades e quinais que estão contemplados por ela. Isso elimina aquela discussão que existiu bastante no ano passado sobre a limitação da amplitude da lei por norma infralegal. E quero destacar também o trabalho que foi feito legislativo, e eu sei que com ampla participação da ABRAP, por colocar as atividades todas no caput do artigo 4º, que as pessoas não têm muita noção de como isso funciona no processo legislativo, mas, via de regra, a lei diz assim, ficam reduzidos a zero, pelo prazo de 60 meses, as seguintes atividades, 2 pontos, e daí cada inciso é uma atividade. E quando você faz nesse formato, você permite que o Poder Executivo, o presidente da República, no caso, vete alguns incisos. Então, para não correr esse risco do Poder Executivo ser seletivo em relação a essas atividades que a ABRAP entendia, com razão, que deveriam estar contempladas aqui, todas as atividades foram trazidas para o caput do artigo, porque daí não tinha como isso acontecer. Claro que foi uma construção dentro do Congresso Nacional, a gente acompanhou isso, o trabalho que isso ocorreu, mas tanto trazer todas elas neste artigo 4º, quanto lá no artigo mais à frente, que eu não lembro o número agora, que trouxe aquelas que estão sujeitas ao cadastro, né, Daniel? Isso, parágrafo 5º do mesmo artigo. Isso, parágrafo 5º do mesmo artigo, que traz as outras atividades que têm o mesmo benefício com uma condição, né? Então, só destacar isso, a importância de ter esclarecido quais são as atividades, ter reincluído diversas atividades que tinham sido excluídas pela medida provisória do finalzinho do ano passado. Então, muitas atividades claramente ligadas ao nosso segmento que haviam sido excluídas foram trazidas de volta. E esta estratégia técnica, eu diria, legislativa, para impedir aí que o Poder Executivo ceifasse parte do nosso direito. Felipe, quer colocar algum ponto? Não, na verdade, assim, a questão dos quinais, a gente acompanhou bem de perto, na verdade, a negociação, e realmente tinha alguns quinais que, infelizmente, não puderam voltar, por questões de política, na verdade. Não foi possível, nós tentamos. Eu posso dizer porque estive também em Brasília, o Dorenice esteve diversas vezes, acompanhou tudo. Então, só fazer essa ressalva, porque daqui a pouco algumas pessoas mas o meu quinai não foi contemplado. Nosso interesse enquanto associação foi colocar todos os quinais. Esse foi o nosso interesse, esse foi a nossa luta, e nós conseguimos colocar. Até nessa linha, só fazer uma observação, por exemplo, tiqueteiras, que me parece ser óbvio que faz parte do setor de eventos, tinha caído fora, porque a última portaria que foi publicada agora no dia 2 de janeiro, ela era de dezembro do ano passado, ela excluiu o KNAI, ela excluiu 2 KNAIs, que são os 2 KNAIs que eram utilizados por tiqueteiras, o serviço de reservas, turismos, e o KNAI também de intermediação de negócios. Inicialmente, inclusive, a maioria das tiqueteiras estava usando de intermediação de negócios, ou justificando a sua atividade ali. Por quê? Porque esse KNAI estava no anexo 1 e não exigia inscrição regular no cadastro, ao passo que o de reservas estava no anexo 2 e portanto, exigia o cadastro. E a grande maioria das tiqueteiras não tinha. Então, até para mostrar como a ABRAP buscou solucionar a questão, nós costuramos uma volta desse KNAI, esse KNAI voltou, e hoje ele está no caput e não está no parágrafo 5º. Portanto, ele não exige cadastro, e as tiqueteiras podem operar sobre essa atividade, que, inclusive, se verificar depois a classificação das atividades no site do IBGE, na classificação CONCLA, é o mais específico para a venda de ingressos de shows, que é uma atividade inerente ao setor de eventos, na verdade. Da mesma forma que a gente tem o produtor, a gente tem aquele que vende os ingressos do produtor. Diogo ou Felipe, não sei se um de vocês dois tem a lista específica das atividades que voltaram. Acho que vocês tinham feito esse levantamento. O Diogo tem essa lista. Interessante ler essa lista, Diogo, para que os associados saibam exatamente quais são as atividades que tinham caído e que voltaram agora com a lei, uma atualização bem específica. Não sei se você fez isso fácil na mão. Tem. De fato, assim, né? Eu não vou jogar a parte de turismo, né? Turismo voltaram 2, que é
que é os de bares com ou sem entretenimento. E no anexo, que seria o anexo primeiro que nos interessa, que é a parte de eventos, retornar o buffet, discoteca e danceteria, e o serviço de reserva, que saiu de turismo e veio para cá para contemplar tiqueteiras. A gente já havia discutido sobre isso, alguns temas, algumas atividades, como já eram pontos de lei, a gente já entendia que iriam voltar, que essa que foi nossa briga principal, né? Que comércio de ingressos, que é a tiqueteira, e discotecas e danceterias era ponto do artigo 4º. Então, essa discussão a gente já dizia até que em juízo a gente ganharia elas, né? Então, foi os 3 atividades que voltaram. A atividade, o CNAE, é o 5621/02, Serviço de Alimentação para Eventos e Recepção em Buffet. O 9329/8/01, Discoteca, Danceteria, Salões e Danças Similares. E o 7990/2, que é o Serviço de Reservas e outros serviços de turismo, que o Felipe acabou de fazer a leitura. Então, essas 3 atividades que tinham caído para nós, elas retornaram, né? Falando um pouco da atuação da ABRAP, né, que os meninos colocaram muito bem, nós tínhamos, no começo do veto, né, em 17 de março de 22, o serviço de eventos tinha 43 atividades, e turismo tinha 45. Hoje, eventos tem 27 e turismo tem 16. Então, na forma de atuar, na forma de fazer essa transição junto com o Congresso, com certeza a ABRAP foi muito melhor do que outras categorias, que inclusive categorias muito fortes, como a Abrazel, que tentou ao máximo trazer para dentro os bares sem cadastro, não conseguiu. Tivemos vários outros segmentos do turismo que também tentaram entrar com outras atividades, também não conseguiram. E nós que acompanhamos desde o começo essa briga, essas últimas brigas, a gente viu que o governo, de fato, queria acabar com a PERSE. A intenção é que fizesse uma segregação para acabar algumas atividades até o final desse ano, que inclusive era a maioria, e no ano que vem algumas outras, e no final o texto ficou da melhor forma possível diante da situação que a gente estava enfrentando, né, junto à Câmara e Senado. Então, nesse ponto aí, tem que parabenizar muito o trabalho da ABRAP nesse sentido, que de fato foi esplêndido aí. Vamos seguindo, né? Previsão de alíquota zero. Alguns pontos que foram colocados também, e aí a gente tem tanto da MP quanto da portaria, que há algumas inclusões, né? Alguns já tinham vindo na 266, alguns vieram na última MP. Então, o que mais foi incluído, né? Alguns textos. Deixa eu ver. Deixa eu só organizar a minha tela aqui. Vamos lá. Um ponto que foi incluído, né, dentro da 1448 foi: para fins de fruição do benefício fiscal, a alíquota zero será aplicada sobre os resultados e as receitas obtidos diretamente da atividade do setor de eventos, do que se trata esse artigo. Então, esse era um ponto também que não havia sido trago. Ele veio na 266, né? A Receita tinha regulado em cima desse tema, mas não era ponto de lei, era ponto apenas de instrução normativa. Então, acho que é um ponto também que será muito discutido aí por outras entidades que estavam usando, né, e fluindo do benefício. Isso, para que os associados entendam, né, na medida em que a restrição, a lei, no nosso entendimento desde a origem, a gente sustentou isso desde o primeiro webinar, não sei se vocês vão lembrar, de que as receitas contempladas seriam aquelas efetivamente obtidas sobre as atividades do setor, e não todas as receitas da pessoa jurídica. Esse era o nosso entendimento desde a origem. Mas nós sabemos que muitas empresas começaram a aplicar a alíquota zero sobre tudo. E aí, a Receita Federal editou essa instrução normativa na época, e começou a haver muita discussão na Justiça sobre o poder da Receita Federal em limitar os efeitos e abrangência da lei por norma infralegal. E aí, para evitar essa discussão,
certamente o Ministério da Economia fez uma força para trazer essa disposição para dentro da lei. Então, nosso entendimento daqui em diante não tem mais essa dúvida de qual é a amplitude do direito de fruição do benefício. Ok, vou seguindo. O dispositivo do artigo 17 não se aplica a critérios vinculados à receita decorrente da atividade do setor de eventos que trata o artigo. O que a Receita fez aqui? O que a lei, né? O que a votação fez? Ela não está aplicando créditos vinculados às receitas decorrentes da atividade do setor de eventos. Então, o artigo 17 da Lei 11.033, que trata de PIS e COFINS, ele fala que toda atividade, a compra dela, que é usada para custo, você tem direito a abater isso no pagamento do lucro real, onde você vai adquirir um crédito e lá no final você vai ter, dentro do pagamento, você vai conseguir fazer o abatimento. E esse é um ponto que ficou claro no texto, que não se aplica às atividades do PERSE, nenhum tipo de crédito se contempla PIS e COFINS. Então, tinha alguns associados, eu lembro que a gente já tinha feito essa discussão, que a gente entendia que sim, o crédito de PIS e COFINS poderia ser acumulado para, assim que o benefício se finalizar, ele poderia estar usando o crédito. Então, a Receita, que foi quem pediu a inclusão, foi muito sábia nesse ponto, onde ela colocou que esses créditos não estão mais vinculados às receitas vindas do PERSE. Da discussão, isso daí? Não, na verdade não, só para acrescentar uma curiosidade, na verdade, é que esse ponto foi objeto de uma discussão que nós tivemos com a Receita Federal, e a autoridade responsável, inclusive, pela apuração de PIS e COFINS no âmbito da Receita, ela concordava, porque antes da disposição a gente tinha uma discussão se aplicava ou não a tomada de crédito nessa hipótese. Havia discussão nos dois sentidos, e muitos tomavam crédito. A pessoa responsável pela Receita Federal da área de PIS e COFINS, ela concordou conosco. Ela entendeu que tinha crédito, a leitura dela, que havia sim a tomada de crédito com base justamente nesse dispositivo legal. E essa vedação, ela é da medida provisória, na verdade. E ela, na medida provisória, ela inclusive diz que essa vedação passa a valer no 4º mês subsequente à edição da portaria. Da medida provisória. Significa dizer o quê? A contrário senso. Se teve uma lei que passou a proibir, é porque a partir da competência de abril, é porque até abril era possível a tomada de crédito nas empresas no lucro real. Aí é um raciocínio a contrário senso, e que muitas empresas se beneficiaram disso. Hoje, não mais. Hoje, você não tem mais. Mas, inclusive, isso era uma estratégia que, num primeiro momento, tornou, talvez, o lucro real para muitos contribuintes mais interessante do que o lucro presumido. Porque, ao mesmo tempo que também os dois tinham uma alíquota zero, apesar de, eventualmente, pagar 4,65 sobre rendimentos financeiros no lucro real, eu tinha tomada de todos os créditos dos meus insumos, o que, a partir de abril, deixou de existir, na verdade. Correto. Fica dispensada a retenção dos impostos federais, né, que trata, IRPJ, CCL, PIS e COFINS. Já havia sido trago dentro da MP, e algum outro ponto que agora entra em lei também, é bom se destacar. Eu acho que até aí nesse ponto aí, a IN, né, tem uma IN, eu acho que a IN 1, 2, 3, 4 também já afastava essa exigência da retenção. Não, foi a MP 1147, mas, salvo engano, tem uma IN, uma instrução normativa antiga que também regia algo nesse sentido. Mas aí foi bom ver... A 2114, 2214. Uma IN nesse sentido. Foi bom vir na lei porque foi muito mais prático. Agora, no São João, que aqui no Nordeste é bem forte, o fato disso aí estar na própria lei ajudou bastante as prefeituras a entenderem e fundações que contratam muitos shows públicos a entenderem que não poderiam fazer as retenções, que no início estava a maior controvérsia nesse sentido. Ótimo. E outro ponto de discussão, que ele traz, eu acho que isso não é ponto de discussão, né? Que ele traz que as atividades deveriam estar sendo exercidas de 18 de março de 2022.
Isso ele já trazia na portaria 7166, que foi editada em junho do ano de 2021, mas agora ele reforça aqui, agora ponto de lei. Inclusive, em pergunta para a Receita Federal, eles entendem que exercia está aberta, né? Na verdade, assim, eles entendem verbalmente, né? Porque eles ainda não responderam à consulta. A consulta. Mas eles sinalizaram nesse sentido. Aproveitando o gancho e trazendo um pouco da prática, eu estou me deparando, não sei se vocês já tiveram, com a exigência de algumas entidades públicas do contrato social, desde a Constituição até as alterações, para demonstrar que aquela atividade era anterior a março de 22. Eu, inicialmente, não entendia o porquê dessa exigência, porque aí caberia, a princípio, uma responsabilidade minha que estou emitindo a nota. Mas eu passei a entender hoje qual a preocupação do poder público. São as retenções. Porque aí na nota fiscal, como a gente faz o destaque de que aquela atividade é desonerada pela lei tal, para evitar a retenção, eles não estão se satisfazendo unicamente pela menção na nota fiscal. Então, pedindo um contrato social para verificar se aquela atividade realmente existia antes de março e que no futuro eles não venham a ser responsabilizados por não ter feito a retenção. Eu tenho pedido a todos os clientes que estão contratando, sobretudo com o público, que já separem o contrato social desde a Constituição e demais alterações, desde que não consolidadas, para demonstrar que antes de março de 22 já constavam aquelas atividades desoneradas. Eu queria fazer 2 comentários aqui sobre esse assunto, que também vai ter um pouco a ver com o próximo. Primeiro é que, de alguma maneira, o novo texto da lei deu uma nova chance a alguns atrasados, porque na origem tinha que ter atividade lá em 2021 e tinha que ter cadastro lá em 2021. Vocês lembram bem, na data da edição da lei. Por conta do veto, eles trouxeram a possibilidade de você demonstrar atividade e cadastro em março de 22. Assim, eventuais empresas que, quando saiu a lei lá no início, tenham apostado na cassação do veto e feito um cadastro neste meio tempo, e eu tenho clientes com esse perfil, se deram bem, porque no texto anterior não teriam o direito à alíquota zero, e no texto atual tem. E o segundo comentário que eu faço comentando isso que o Dr. Felipe falou, na minha opinião, se fosse para restringir não só estar aberta, e sim ter faturamento relevante ou ter preponderância de faturamento, isso teria que estar escrito aqui, né? Como acontece em outras normas federais, inclusive acho que na própria regra do PERSE, quando fala da transação, né, que a gente não tem mais discutido a transação porque ela já acabou, mas ela tinha regras bem específicas de ter que demonstrar queda de faturamento menor num ano do que no outro. Então, assim, na medida em que não tem esse texto, na minha visão, é claro, não é mais objeto de discussão de que basta estar aberto, né, com aquelas atividades naquela data. Não, é o nosso entendimento também, mas é que o que eu coloco é que acho que foi o Diogo, ele mencionou que bastaria estar aberto e que a Receita teria formalizado isso. Não, na verdade, a Receita sinalizou isso numa reunião, concordando com a nossa posição e ainda não respondeu à consulta fiscal que trata desse ponto. Até porque exercer atividade não significa faturar. Você começa a pagar funcionários, você tem a sua constituição, você já tem balanço, balancete, etc. e tal. Já firma contratos, e muita gente firmou contratos e trabalhou, mas não tinha faturamento, até porque ainda tinha um resquício da pandemia, durante uma parte desse período, final de 21, etc. e tal. Então, assim, eu comungo com esse entendimento, na verdade, há algum tempo eu só fiz o apontamento de que, se alguém questionar cadê a posição da Receita, nesse sentido, infelizmente, ainda não tem positivado isso. Fernando, só adicionando um pouco a sua fala, a IN 2114 já trazia a alteração de data para 18 de março de 22. Então, desde 1º de novembro, foi feito esse corte aí dentro dos entendimentos e agora trouxe em ponto de lei, né? Então, a Receita poderia mudar o entendimento da IN também e alterar, né? Agora, pelo menos agora é ponto de lei, a gente não corre mais esse risco. E outro ponto também crucial, que envolve mais turismo, né? Talvez não envolva tanto a nossa área, mas acho que até um pouco sim, onde ele consolida, dentro do texto de lei, a possibilidade, e condiciona, na verdade, né,
a regularidade ao cadastro. Há algumas atividades definidas que antigamente eram no anexo 2º, né? Agora está no parágrafo 5º, onde ele coloca que deveria estar com regularidade em 18 de março de 22. Inclusive, colocando um caso aqui em análise, tivemos um cliente que tem uma agência e nesse lapso do dia 18 de março, ele ficou 2, 3 meses com o cadastro vencido. Assim, ele tinha um cadastro antes de ter alguma menção de lei, o cadastro ele vence de 2 em 2 anos, e ele teve um lapso de 3 ou 4 meses nesse período que ele não fez a renovação. E, inclusive, é a regularidade em 18 de março de 2022. Então, para ele, eu tive que apontar que a empresa tem um risco de fiscalização, que ele poderia até combater isso via processo, mas o ponto de lei é claro quando ele fala condicionado à regularidade em 18 de março de 2022. Ele não estava regular na época. Então, é um ponto também que eu acho que já está muito bem esclarecido aí agora, né? Ainda vai ter muita ação judicial referindo-se aos pontos anteriores, mas eu acho que esse agora já ficou muito claro. Quer pontuar alguma coisa, alguém? Pode seguir para mim. Então, É Antônio Carlos aqui da Santec que está falando. Então, então, né? Alô? Oi. Isso que vocês estão falando é referente a turismo, né? Basicamente é turismo, né? Isso. Inclusive agora no artigo 5º ele condiciona até, fica mais claro, né? Ele inclusive coloca quais são as atividades, né? Então ele condiciona a regularidade em 18 de março, ele coloca quais atividades estão condicionadas ao cadastro. A primeira delas é transporte de passageiros de locação, transporte rodoviário, e ele vem trazendo todas as 16 atividades que agora sobraram dentro do turismo. Sim. Tá. Para eventos, continua sem exigência de cadastro, apenas vinculado à atividade de eventos. Não, show. Agora aqui ele vai entrar na parte de PIS e COFINS, de aviação. Então, não sei se compensaria a gente entrar aqui dentro. Não, vamos fazer focado ao segmento, tá? Então vamos lá. Então, vamos voltar para alguma dúvida que tiver, alguma exposição, porque falar um pouco, talvez, das COCITs, igual o Felipe mencionou. Tem algum outro ponto de destaque que vocês queriam colocar aí? Na minha opinião, gente, foi muito pontual e específico a lei 14.592. A briga legislativa foi muito maior do que a jurídica, tá? Então, a Receita ela foi muito inteligente a incluir situações que até mesmo a ABRAP e os outros segmentos levantaram como dúvidas através de solução de consulta ou questionamentos em reunião. Elas trouxeram para a lei para ficar mais claro, né? O ponto do cadastro foi objeto de muita discussão judicial, então eles trouxeram, colocaram como muito bem ressaltou Fernando, no caput as atividades para acabar com a discussão a respeito da portaria, da força de inclusão dessas atividades via portaria, e esclareceu algumas situações de crédito de PIS e COFINS, e, no final das contas, as atividades dessa nova legislação para o setor de eventos, ela se concentrou no artigo 4º, né? Que, de fato, era o que estava mais incomodando o governo, né? Tivemos, como muito bem ressaltado aí por Diogo, uma briga muito grande. Eles estavam tentando acabar com o PES em 31 de dezembro de 2023 e não conseguiram, graças a Deus, no setor. Então, acho que a gente pode falar, Felipe, um pouquinho das soluções de consultas, né, que tivemos. Algumas que, pelo menos, eu sinto muito questionamento são a questão das SCPs, né? Eu tenho um entendimento formado em relação à SCP, mas a gente não teve ainda um retorno formal da coisa.
a gente poderia fazer uma explanação das soluções que já tivemos retorno, das que entramos, e abrir para esclarecimentos pontuais aí dos associados sobre essa legislação nova ou a legislação originária do PES, né? Não, o que é que vocês perfeito. acham? Eu concordo, até porque acho que as soluções que vieram, na verdade, teve duas soluções de consulta que mais ou menos dizem a mesma coisa, agora de março. Talvez os associados não tenham conhecimento e talvez atinja muitos deles. Discussão bem significativa aquela empresa que, olha, eu era do Simples e agora eu fui para o lucro presumido, porque o Simples não pode acumular os benefícios do PERS. Pois bem, tem duas soluções de consulta da Receita Federal, ambas de março deste ano, que referendam esse entendimento. E essas consultas são da COSIT, que é o órgão consultivo máximo da Receita e cujas decisões vincula a atuação do Fisco Federal em todo o âmbito nacional. Então, em resumo, a empresa que era do Simples Nacional, ela pode, desde que saia do Simples Nacional, ou de ofício ou por opção dela, no ano subsequente, ela pode sim fruir do benefício do PERS. Mais tarde, enfim, eu posso apontar o número dessa solução de consulta para o associado que tiver interesse. Para além dessa questão do Simples, aí tem as consultas que a ABRAP apresentou enquanto entidade, e essas consultas foram apresentadas em janeiro do corrente ano, quando não tinha nem sequer essas primeiras duas do Simples que saíram, e elas foram apresentadas porque eram as principais dúvidas do setor. E aí eu vou só tratar delas. Nós temos algum entendimento já enquanto ABRAP, Comitê Jurídico, inclusive sinalizações da Receita, mas, infelizmente, em relação a esses pontos que eu vou elencar aqui, nós não temos uma resposta formal, nós não temos nada positivado. Então, um dos pontos que as consultas fiscais da Receita, da ABRAP tratou, um dos pontos foi a questão das filiais. Por quê? Muitas empresas no setor de eventos constituem filiais, promovem a abertura de filiais para realizar eventos, inclusive em outros estados, municípios, no desenvolvimento das suas operações. A Receita sinalizou que entende, da mesma forma que a ABRAP, no sentido de que as filiais podem sim fruir do PERS. E o fundamento é que a arrecadação dos tributos federais que são objeto do PERS, que é o IRPJ, o PIS, a COFINS e a CSLL, são todos centralizados na matriz. Então, como esses tributos são centralizados na matriz, não haveria sentido da filial não poder fruir do PERS. Então, filial, em princípio, pode, mas com a ressalva, não há uma posição formal da Receita ainda nesse ponto. E também há um entendimento que a filial é uma mera longa manus, como a gente fala no direito, é uma mera extensão da própria empresa, não é uma empresa nova que deveria seguir o requisito cronológico lá, temporal, do dia 18 de março. Então, eu poderia constituir hoje uma filial e essa filial poder gozar do PERS. Aí nós temos a questão da SCP, que o Daniel tem já um entendimento, na verdade eu também tenho um entendimento, porque a gente chega na situação de que a SCP, SCP são sociedades em contas de participação, desde 2014, por força de instrução normativa da Receita, elas são obrigadas a ter inscrição no CNPJ, e quando você tem a inscrição no CNPJ, você tem ali uma data de abertura no CNPJ que pode ser posterior ao dia 18 de março de 2022, e por isso pode criar uma dúvida sobre se a SCP pode ou não fruir do PERS. Por força também de normas da Receita Federal, a SCP ela é equiparada à pessoa jurídica desde 1987, há um parecer normativo da Receita nesse sentido. Então, fica a dúvida de que a SCP tem direito ou não tem direito a gozar do PERS. Nós estamos defendendo que sim, e basicamente o primeiro fundamento é que a SCP não tem personalidade jurídica, diferente de uma SPE, e a SCP, não tendo personalidade jurídica, quem se responsabiliza por toda a atividade é o sócio ostensivo. Logo, se o sócio ostensivo preenche os requisitos para fruir do PERS, a SCP também deveria poder fruir desses benefícios. Mas esse é um entendimento não positivado. E a gente destacou ainda nas reuniões com a Receita e também na consulta fiscal, que seria absurda a situação de que duas empresas que têm direito ao PERS
se unem para realizar um determinado evento, uma determinada operação, e daí perdem o benefício. Não faz muito sentido essa situação. Agora, do ponto de vista mais conservador, nós já atendemos alguns clientes que têm optado por trabalhar com contratos de coprodução, de modo que cada um trabalhe com uma determinada receita e evite-se aí uma discussão sobre o gozo ou não do PERSE nessa situação. Em relação à SPE, a Receita já não vai permitir que a SPE tenha o benefício do PERSE, no entendimento dela, porque a SPE, assim, ela tem personalidade jurídica, é uma nova empresa e o PERSE não está ligado necessariamente aos sócios, mas sim àquela empresa e aquele requisito temporal. O Daniel levantou a mão, não sei se eu posso... Só um adendo, que é a questão da SCP, que eu venho pontuando muito, Felipe, é o seguinte: não só a sócia ostensiva tem que estar enquadrada, todas, porque já vieram questionamentos para mim que, não, 3 ou 2, o sócio ostensivo está, uma sócia participante está, outra não está. Eu disse, olha, vê só, o meu entendimento é que se todas estão enquadradas, o argumento de não conceder o benefício, ele fica falho, né? Porque seria mera formalidade, vamos dizer assim. Mas se tem um que não se encontra no PES, eu não posso estender esse benefício a ele. Então, não tem como, eu posso pôr em risco toda a SCP por causa de um dos sócios participantes que não é beneficiário. Aí me disseram, não, mas eu poderia apurar tudo desonerado e na hora de dividir, aí eu disse, cara, não vai funcionar. Não vai funcionar, né? Não tem como. Aí é melhor fazer uma coprodução onde os beneficiários do PES assim se beneficiam, desculpa a redundância, e aquele que não é tributa normal. É mais seguro, né? E enquanto a Receita até não se posiciona, o que nós temos assessorado algumas empresas, o que eles têm feito realmente um contrato de coprodução, porque daí ele realiza toda a operação, todo o custo, faz uma apuração gerencial e aí o outro sócio, se eventualmente tiver uma diferença de lucro, ele emite a sua nota fiscal contra o parceiro e o custo tributário disso acaba sendo apenas, então, somente do ISS. E, dependendo da operação, se for locação, nem o ISS teria. São operações para evitar o risco de uma autuação no âmbito federal. Mas é bem pontuado, na verdade. Eu concordo que se todos os sócios, o ostensivo e todos os participantes são beneficiários do PERSE, não faz sentido a Receita desconstituir a operação. Mas há essas discussões ainda no âmbito da SCP e eu espero que a Receita venha dirimi-las com a maior brevidade possível. A outra solução de consulta trata do requisito temporal do dia 18 de março. A gente tangenciou esse requisito agora há pouco, quando nós estávamos falando, porque ele foi alçado ao plano da legislação federal, saiu só das normas infralegais, e aí o entendimento que nós temos é que, e aí, de novo, também ainda não foi positivado, como nós ressaltamos naquela oportunidade, mas é que basta a empresa estar aberta, porque a empresa aberta ela já está trabalhando, já existe, ela já presta o seu serviço, ela já está apta a prestar o seu serviço. E a legislação não condiciona faturamento, apresentação de nota fiscal ou algo nesse sentido. O Fernando bem pontuou que quando a Receita quis fazer essas ressalvas, foi no âmbito da transação, até porque a transação dependia da queda de faturamento, do tamanho do seu benefício, do benefício na renegociação das dívidas, a Receita assim procedeu, a legislação assim previu. Então, o entendimento seria a data da constituição da empresa, dia 18 de março mesmo, mas na ausência de uma posição da Receita, ainda há um receio por parte de algumas empresas do setor. E aí nós temos, na verdade, a questão do alcance do PERSE para alimentos, bebidas e patrocínios, que a Receita sinalizou um entendimento favorável, mas também não positivou, porque um produtor de eventos, ele não tem só a receita específica da venda de ingressos, que tem lá o seu KNAI, que é da produção do espetáculo. Ele também tem outras receitas no evento, notadamente a questão de patrocínio, e o patrocínio vai depender. Muitas vezes o patrocínio é a entrega de ingresso. Entrega de ingresso equivaleria a uma dação em pagamento, a uma venda de ingresso, então também teria o PERSE. Mas muitas vezes o patrocínio é a exposição da marca, são ativações. E aí a gente tem alguma discussão se consegue enquadrar ou não em determinado KNAI. O Diogo tem trabalhado bastante nisso também, em vários eventos,
ou se a gente consegue trabalhar na ideia de que, e esse é o foco da consulta fiscal, que seriam receitas acessórias e são decorrentes diretamente do evento, porque a pessoa que patrocina o evento. Então, a receita sendo do evento, ela também estaria contemplada no PERSE. Num primeiro momento, a Receita sinalizou que esse entendimento estaria correto, mas ainda não o positivou. E, por último, é uma discussão que é a questão da anterioridade geral e nonagesimal, que agora, com a lei, dependendo para os novos quinais, ela fica prejudicada, mas para alguns quinais que deixaram de existir e não voltaram com a nova legislação, ela é interessante para ver a partir de quando você deixou de poder fruir do PERSE. Há um entendimento de que a revogação que a portaria 11.000, agora estou sem o número aqui de forma fácil, a portaria 11.266. Isso, do dia 29 de dezembro, que foi publicado só em janeiro, ela só poderia produzir efeitos em relação ao RPJ a partir de janeiro de 24 e só poderia produzir efeitos em relação às contribuições sociais a partir, respeitada a noventena, ou seja, a partir da competência de abril, na verdade, nós teríamos aí. Então, esses são os pontos. Infelizmente, os da consulta nós não conseguimos afirmar taxativamente, porque carecemos da formalização da Receita, e, havendo dúvidas, enfim, ou complementos, a gente está à disposição. Sobre esse tema, né, Felipe, talvez valha a pena pontuar que já estão pipocando várias decisões judiciais pelo Brasil afora, né? Nós não temos a solução de consulta ainda, mas a gente tem conhecimento já de várias decisões, vários precedentes, entendendo pela aplicação da anterioridade, e estávamos conversando antes da reunião começar, inclusive precedentes esparsos, me consta, entendendo que sequer poderia revogar, né? Exato. Que eu já acho mais extensivo, mas seria interessante pontuares isso. Não, perfeito. Só para complementar, então, na verdade, realmente eu deixei de comentar esses dois pontos. O que acontece? Há um entendimento, há dois precedentes no TRF da Terceira Região, que são do nosso conhecimento, de que a portaria 11.266 não poderia revogar, não poderia sequer revogar os quinais da portaria anterior de 2021. E aí o entendimento é pela aplicação de um artigo do Código Tributário Nacional, que é o 178, que fala que quando a isenção ela é condicionada, ela não pode ser revogada. E aí se entende que o benefício do PERSE ele foi condicionado à questão da pandemia, etc. e tal, uma recuperação do setor, e por conta disso ele não poderia ser revogado por nenhuma norma. É um entendimento, sim, mais arrojado, na verdade, mas tem dois precedentes do tribunal, são decisões de segunda instância aqui em São Paulo. E aí, não tão arrojados, nós temos alguns entendimentos de que deve ser respeitada a anterioridade, tanto a anterioridade comum quanto a nonagesimal, porque quando você revoga um benefício que está previsto e regulamentado por lei infralegal, você acaba tendo uma majoração indireta de tributo, e toda majoração de tributo tem que respeitar a anterioridade. E obrigado pelo lembrete, Fernando. Ótimo. Vamos abrir perguntas. E aí, pessoal, vamos para as perguntas. Acho que a gente já expôs. Chegou a hora de dúvidas particulares. Boquinha, Sontec, Antônio Castro, tudo bom? Fala, Boquinha. Beleza. Eu acho que em setembro, outubro, eu coloquei um KINAI impeditivo e aí eu deixei de ser simples. E no mês seguinte, eu fui para o lucro presumido e entrei no PERSE. Eles estão acatando isso? Vão falar assim, não deixa de ser eu saí do simples de propósito, botando um KINAI, e aí eu passei para o lucro presumido em setembro, outubro, e entrei no PERSE. E aí? O Diogo, ele colocou já na tela. O Diogo colocou na tela já. Não, acho que não é essa. São as duas primeiras ali. A 52 aqui, ó. Isso, a 52 e a 67. É porque teve, na verdade, a 51 a 52, mas a 51 e 52, eles tratam eu posso basicamente a mesma coisa. Não, eu vou colocar a 52 aqui. O Diogo, a gente pode colocar o link aqui no chat.
E, basicamente, pela literalidade dessa solução de consulta, que nem tinha colocado antes, que ela vincula a receita, você pode sim fruir do benefício, pela literalidade dela, porque ela fala exclusão, seja a pedido ou de ofício do Simples Nacional. Agora, pode-se entender também que essa exclusão ela foi, vamos supor, provocada, teria sido um planejamento abusivo, algo nesse sentido, e aí, de alguma forma, glosar isso naquele ano que você fez essa operação. Agora, hoje, pela regra, pela literalidade dessa solução de consulta, eu vou colocar o link também no chat, nada impede, não, você poderia fazer isso, porque a solução de consulta, ela diz o seguinte, na verdade, ela diz que, deixa eu ver aqui, desde que atendidos os requisitos da legislação de regência, o benefício fiscal do PERS, previsto no artigo 4º da Lei nº 14.148, de 2021, abrange as pessoas jurídicas que, apesar de serem optantes pela sistemática do Simples Nacional, no período que inclui a data de 18 de março de 2022, termo inicial da vigência e eficácia do artigo 4º em questão, foram, posteriormente, excluídas desse regime, a pedido ou de ofício. Na verdade, você criou uma situação de exclusão, mas a Receita não entra aqui no mérito do motivo da exclusão. Basicamente, você sai do simples, você entra no presumido. Se você atende os requisitos legais para fruir do PERS, você poderia fruir. É o item 61.7, hein? Isso. É que tem na ementa também, na verdade. Tem na ementa. Na parte de, pelo menos na 52, na parte de efeitos da opção pelo Simples Nacional. A gente tinha, é em termos práticos, lá atrás, já existia essa opção de você forçar a exclusão do Simples para poder ou migrar de uma sistemática ou aproveitar um benefício. Tá? Então, lá atrás, as empresas tinham duas opções. Ou elas criavam estratégias, quer dizer, ela tinha uma opção, criar uma estratégia para colocar um KNAI que fosse incompatível com a sistemática do Simples e automaticamente ser excluído, ou colocar um sócio, pessoa jurídica, no quadro societário e, por conseguinte, também ser excluído. As duas formas eram técnicas legais de forçar uma exclusão. A grande preocupação que a gente tinha dessa forçação de exclusão era o argumento da Receita de uma simulação, sobretudo quando eu incluo um KNAI que eu não vou utilizar, única e exclusivamente pelo fato dele forçar a minha exclusão. Então, em muitos clientes, eu optei, ao invés de inserir um KNAI, eu inseri uma pessoa jurídica como sócio. Entendeu? Porque, geralmente, incluir um KNAI que eu não vou usar, eu poderia ficar nesse critério da simulação, que, como a Receita Federal tem uma fé pública, poderia dar um problema maior. Mas, como o Felipe e o Diogo mencionaram, a solução de consulta, ela não diz isso. Ela não entra nesse âmbito de subjetividade. Dizer, não, você forçou. Eu pedi a inclusão de um KNAI. Fui expulso. Até corroborando com o seu entendimento, Daniel, nós temos algumas decisões judiciais em que o cliente entrou na justiça solicitando a inclusão via Simples Nacional, e o juiz deu para ele a saída do Simples, ao invés da entrada como Simples Nacional, ele deu a exclusão do Simples como alternativa, então, a nível judicial. E nós temos também um contexto, né? Que para a Receita Federal não incluir o Simples lá dentro, é preferível que você saia do que ficar discutindo se o Simples entra ou não. Então, esse é um dos itens. O terceiro, nós temos o Simples Nacional como um benefício tributário, inclusive ele é o maior benefício tributário hoje ativo no país. Então, a nível de benefício tributário, para que você esteja dentro dele, você precisa estar condicionado da regra que ele colocou lá na 126. Então, quando você sai dessa regra, ou que você descumpre o que está dentro do condicionamento desse benefício fiscal, você é expulso. Então, trazendo dessa lógica em que você inclui uma atividade, em que você inclui um PJ, você foi expulso do Simples Nacional.
Em momento nenhum você pediu para sair. Entendeu a lógica? Eu entendo que isso é totalmente defensável, porque eu posso até não ter utilizado a atividade impeditiva, mas eu posso um dia querer utilizá-la. Eu posso ter a previsão de tê-la no meu KNAI, até porque isso é livre. Eu posso abrir hoje aqui uma empresa com vários KNAIs e não utilizar todos eles, o que é feito aí em 98% das atividades do Brasil. Então, dessa forma, eu não vejo, e aí, lógico, né, tratando de receita, a gente tem sempre um risco para isso, mas não vejo tanto esse risco assim de amanhã a receita chamar e a nível de simular. Nesse ponto aí, eu vejo uma segurança bem maior do que qualquer outro desses temas. Eu acho que com isso fica tranquilo. Eram as duas formas que eu tinha, ou incluir um KNAI ou incluir uma pessoa jurídica. As duas formas você ia ser excluído. Para não correr o risco do argumento de que eu criei uma situação de inclusão de um KNAI, para isso, muitas das vezes a gente optou por incluir uma holding do cara, do sócio, entendeu? Então ficava mais tranquilo. Mas eu também compartilho que depois que saiu essa solução, essa análise extremamente subjetiva da Receita, dizer, não, você forçou uma exclusão. Sim, forcei. Mas onde é que tem o obstáculo a essa minha forçada? Até pegando o gancho agora, Daniel, a gente também tem uma questão aqui que é uma questão temporal, porque a pessoa adere ao Simples Nacional, o Diogo pode me corrigir, em janeiro, se não me falha a memória. Exato. Então, no primeiro ano de benefício do PERSE em 22, as pessoas aderiram ao PERSE em janeiro de 22. Aderiram ao Simples, desculpa, em janeiro de 22. Ninguém sabia que ia vir o PERSE. O PERSE ele vem no dia 18 de março. Ou seja, a pessoa só poderia... e a opção ela é, em princípio, irretratável e válida para todo ano do calendário. Então, a pessoa, para poder fruir do PERSE, que não existia, ela não tinha o direito de estudar qual dos dois regimes era mais benéfico para si, ela só poderia saindo do próprio Simples Nacional. Perfeito. E há notícia de várias empresas que impetraram mandado de segurança nesse sentido e ganharam, porque teve a superveniência num fato novo, que foi o Simples, e considerando esse fato novo, eu prefiro o PERSE do que o Simples. Superveniência no fato novo, que é o PERSE, desculpa. E fora para a Receita ficou muito melhor, né? Ou eu posso ser expulso do Simples, ou você pega todos os Simples e joga para dentro do PERSE. Então... Eu acho que não vai ter tanta discussão a esse respeito. Mas... Eu acho que é praticamente impossível essa discussão, mas, como se trata de receita, tudo é... Receita sempre se faz essa ressalva. Isso aí. E mais uma pergunta em cima disso aí. Em janeiro, a gente tem a opção de optar pelo Simples ou por o regime tributário. E eu optei esse ano pelo regime, quer dizer, pelo lucro presumido. Se por acaso cair em discussão, acaba a discussão de 2022, né? De 2023, não, né? Isso. Não, isso aí esqueça. Não. 2023 pode ficar tranquilo, a solução de consulta ela é bem clara, até coloquei os links ali, se você quiser depois baixar, ela é bem clara no sentido de que o fato de você ter sido Simples no período anterior não prejudica as opções elas são anuais e cada ano você faz a sua opção. Não, exatamente. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Oi. Tudo bem? Aqui é Matheus, falo do setor de exibição. Esse tópico até ele não foi adentrado muito, não, mas como eu vi que o Felipe, se não me engano, ele é contador também, teve uma questão... O Diogo. É o Diogo, desculpa, perdão. Como eu vi que tem uma questão também relativa ao PERSE que tem gerado muita dúvida, que é sobre a apuração contábil, né? Do PERSE, até veio uma norma infralegal depois, ela regulamentou isso, falando que tem que ser a apuração pelo lucro da exploração, que é uma metodologia até que era usada aí em setores aí específicos, da Sudene, Sudane, né? Sudene, Sudan, e aí isso gerou muita dúvida, principalmente porque ela veio muito naquela baliza daquele parágrafo que vocês citaram, que é o que fala que você teria que segregar as receitas. Então, esse lucro da exploração permitiria justamente isso, né? Você segregar, apurar o lucro de uma operação e o lucro da outra,
e tributar apartadamente. A dúvida que me surgiu muito nessas discussões foi se é possível que você se aproprie do prejuízo fiscal, sendo lucro real, né, que ela só seria aplicável esse lucro da exploração, você sendo lucro real, se você poderia se apropriar também do prejuízo fiscal de uma atividade na outra, se vocês já se depararam com alguma discussão com relação a isso. Isso que eu queria ouvir um pouquinho de vocês, por favor. Eu vou abrir dizendo que de fato foi isso, e assim, colocando em contexto, a 1448, ela foi vetada, né, em sua primazia, e a gente até acha que ela não foi tão bem discutida, e aí, lógico, a gente precisava quebrar o veto, e alguns temas inovou na Receita Federal, né? Por exemplo, a gente não tem a alíquota zero de RPJ e CSL hoje no país. Então, a lei do PERS, ela inova isso, a gente tem isenção, tem outras formas aí, mas a alíquota zero é inovação. Então, dessa mesma forma de inovação, eu creio que a Receita criou a forma do modelo de exploração por conta disso, até porque a gente vem falando desde o primeiro webinar, que foi bem recente a aprovação do veto, que nós sempre entendemos que haveria de se fazer a segregação. Então, esse é um ponto que a gente sempre entendeu, mesmo não sendo um ponto que estava em lei em época, mas a gente sempre entendeu que não são receitas do CNPJ que estão dentro do PERS, sim aqueles que estão contemplados na época na portaria 7163. Então, a gente pode ter numa empresa hoje 10 quinais e apenas uma das atividades está contemplada no PERS, as outras não. Essa foi uma forma que também a Receita fez o entendimento, e é por isso que ela fez essas divisões, né, da forma de apuração. Inclusive na SF ela coloca a normalidade de você fazer o cálculo do imposto e declará-lo ele em uma linha específica. Então, a Receita também inovou nisso, na forma de pedir como que seria feita essa informação via declarações, e por esse motivo que a gente tem essas dúvidas, né? Sobre o tema que você colocou, se já teve uma dúvida, o Felipe já teve um caso, ajudei eles em alguns pontos, mas ele está mais por dentro aí, que a gente teve alguma discussão, inclusive com uma grande auditoria aí, uma Big Four, que o cliente tinha um entendimento, a Big Four tinha outro, e quem intermediou isso daí foi o Felipe. Fica à vontade, Felipe. Vamos lá. Não sei se é exatamente essa discussão do Matheus, mas esse cliente em específico, o que ele fez e num primeiro momento, e essa primeira visão dele depois se mostrou equivocada. Ele fez praticamente 2 DREs na sua empresa, lançando num DRE toda a receita e todas as despesas no evento, e no outro, na verdade, todas as suas despesas fixas, digamos assim, de pessoal, board, etc. e tal, e as receitas que não fossem relacionadas ao evento. O resultado foi que ele, num DRE, apurou um prejuízo e no outro DRE ele apurou um lucro. E aí ele, nessa visão, digamos assim, talvez agora um pouco mágica, ele conseguiu chegar à situação de apurar lucro e prejuízo simultaneamente e estava apurando um prejuízo a recuperar de alguns milhões de reais. Tá? É um cliente bem grande, é auditado por Big Four e tudo mais. Então, esse primeiro cálculo, inclusive, partia de um pressuposto que nós falávamos aqui de segregar receitas e despesas, mas eu confesso que não se esperava que chegasse nessa situação. Quando nos deparamos com ela no caso concreto, não posso ter 2 DREs. Mas, ao mesmo tempo, o lucro da exploração ele criou uma dificuldade para algumas empresas, e depois daquela, Diogo, nós tivemos uma segunda que trabalha com eventos esportivos, e a situação é a seguinte: o cálculo do lucro da exploração, a fórmula dele é diferente do cálculo do lucro real. Ele chega num determinado momento e o principal problema está nas provisões. Eu não sei se o Matheus chegou a enfrentar esse problema. E aí, quando você chega na provisão, na prática, você acaba tributando uma e reduzindo o alcance do PERS de modo bem significativo, porque a provisão ela volta no cálculo, no ajuste do cálculo, no lucro da exploração. E aí teve esse problema. O resultado foi que a empresa refez o seu balanço e excluiu, uma delas, na verdade, excluiu a provisão do cálculo. Porque daí o resultado do lucro da exploração ficou igual ao do lucro real e ela não teve problema nesse aspecto.
Mas, resumindo, Matheus, eu não posso simultaneamente ter lucro e prejuízo, tá? E isso aconteceu já com um player, e o cálculo do lucro da exploração, ele pode sim gerar uma distorção, especialmente por conta de provisões, tá? E aí a empresa tem que ver como ela vai fazer a apuração dela, se com ou sem a provisão. Não sei se eu expliquei, se sanou a tua dúvida, na verdade. Compreendido, obrigado. Aí posso também pegar o gancho de fazer outro questionamento? Outra discussão também que me deparei, mas isso foi em outras discussões, outros fóruns de discussão aí relativos ao PERSE, que seria, assim, como chegaram a discutir, achei uma tese até mais, como vocês colocaram aí, mais arrojada, assim, mas ela seria prejudicial ao contribuinte no sentido de que chegaram a discutir se o PERSE, ele, por ser um benefício fiscal, ele teria característica de subvenção e se isso teria repercussões negativas sobre a possibilidade da empresa distribuir lucros nos 5 anos durante a vigência do PERSE. Isso, assim, gerou um alarde total, mas a pessoa também que expôs, ela não tinha muito fundamento para o que ela estava falando e era mais virou meio especulativo naquele evento. Eu também queria só saber se vocês já chegaram a se deparar com essa discussão, se tem circulado isso, se vocês estiveram mais à frente dessa parte da movimentação política também. Esse eu acho que é o tema mais discutido. Eu tive N's desses daí, viu, Matheus? Em consultoria, a gente teve vários que o contador trazia como subvenção, e aí a gente tinha que fazer um estudo. A gente sempre entendeu que não era, mas a gente teve que fazer um estudo demonstrando o que era subvenção, o que não era. A Lei 14.148, ela não trata de subvenção, ela não é benefício, ela é alíquota zero, né? Então, não tem nada a ver com a subvenção, não faz esse comparativo, mas é um tema muito discutido. E tem muita gente fazendo, tá? O que eu posso dizer assim, a gente enfrentou ele numa oportunidade e o raciocínio é que ele não teria as características de subvenção, até porque a subvenção, como é que ela funciona normalmente se você for pegar, por exemplo, a Zona Franca de Manaus, ou qualquer outro local, ou a empresa interessada em expandir o seu parque industrial ou contratar um maior número de mão de obras, enfim, ela solicita um benefício fiscal para o governo condicionado a uma determinada contrapartida. Essa é a lógica da subvenção como um todo. Então, o que acontece? O poder público abre mão do tributo e acaba aumentando o dinheiro em disponibilidade da empresa para ela aumentar o seu parque industrial, para fazer um novo projeto, lançar um novo produto, contratar alguma coisa, aumentar o seu número de empregados. E isso não acontece no PERSE. O PERSE não tem qualquer dessas condicionantes. O PERSE não tem troca, apenas... né? Exato. Você não tem esse ônus. Ele é apenas, então, somente a aplicação da alíquota zero ao término do cálculo do seu imposto. O que acontece só, eventualmente, é que aí é o cálculo da questão do lucro da exploração, é que quando você tem mais de uma receita, uma beneficiada e outra não beneficiada, aí você vai ter que, entre aspas, proporcionalizar, e a Receita adotou a sistemática do lucro da exploração. É basicamente isso. Sim, obrigado. Imagina, tem uma dúvida no chat do Johnny. Boa tarde, uma dúvida. A empresa com KNAI que permite o direito ao benefício, mas estava inativa em 2022, teria o direito de fato ao benefício? Eu entendo que sim, pela direção que a Receita já colocou para nós, mas também não é nada que ainda não se permita uma discussão. Exatamente. Uma pergunta aqui. Eu pegar uma pergunta para tentar ver. Existe a inatividade, né? E existe a empresa que está simplesmente não está constando lá como inativa, tá? Ela apenas não está operando, está zerando todo mês. Porque a gente saiu, para mim não faz a menor diferença, uma ou outra. Para vocês faz diferença ela está lá como inativada mesmo na Receita ou simplesmente ela está sem operação, porque a gente estava saindo nessa época de uma pandemia. Não sei se eu me fiz entender. É um tema discutível, até porque a inatividade, ela de fato, hoje ela não existe, né? Você tem ela inapta por falta de declarações, certo.
E nós temos ela hoje como paralisada. Você faz o pedido e paralisa ela, né? Paralisa ela. Então, ela pode estar paralisada ou inapta por falta de envio de declarações. Então, e outra coisa, ela está inapta hoje. Se eu ativo ela hoje enviando as declarações, a partir de amanhã ela volta ativa e eu não tenho nem esse registro. Então, se chegar uma empresa para mim hoje, eu consultar, ele não me dá esse registro que ela ficou inapta naquele período. Então, é um tema bem difícil. Para mim pouco importa, porque as condições, eu queria ouvir vocês, mas para mim pouco importa, porque ele diz o seguinte, ó, antes de março de 22, você tinha o KNAI? Você já exerci em algum momento anterior. Mas muitas empresas, durante a pandemia, elas paralisaram completamente. Entendeu? Elas paralisaram completamente. E aí, quando eu falo paralisar, é paralisar tudo. O cara não tinha receita para nada. Então, ele não enviava declaração, ele não enviava nada. Né? E, para mim, isso não retira o benefício. Queria te escutar. Felipe está querendo falar. Eu vou acompanhar, na verdade, o entendimento no sentido de que a questão da inaptidão ou não, ela não é objeto da legislação. E, aliás, ela não foi nem objeto de nenhuma instrução normativa, de nada até agora. A Receita nunca mostrou uma restrição em relação a isso. A questão aqui é se a empresa já exercia antes do prazo ali, do corte, da data de corte, que é o dia 18 de março, a atividade beneficiada no âmbito do setor de eventos. Se ela já exercia a atividade, o fato dela ficar inapta por um período, talvez até porque realmente durante a pandemia ela não faturou e também não teve nem valores para pagar contador, etc. e tal, não apresentou as declarações e ficou inapta, isso não tolhe dela o direito ao PERSE. O requisito temporal ele é referente ao exercício pretérito da atividade. Viu, Felipe? E já complementando, tentando responder a nova pergunta que entrou no chat agora, né? Ela diz, a minha empresa tem o KNAI, mas não faturava nesse KNAI. Ou seja, uma empresa com vários KNAIs e esse KNAI nunca teve faturamento. Aí eu já acho que pode ser problema. Porque eu entendo que, apesar dela ter a atividade econômica, ela nunca havia exercido essa atividade econômica, porque o fato de você ter o KNAI no seu contrato social não é uma comprovação de você ter exercido essa atividade. Acho que tem risco nessa situação. Aí eu vou ser bem honesto, pode ser, que assim, eu estou lendo aqui a pergunta da Caroline, na verdade, eu acho que tem duas formas de interpretar e de verificar a situação. A primeira, bem colocaste, eu concordo, porque eu posso ter uma empresa com 200 KNAI, mas eu nunca faturei atividade no âmbito do setor de eventos. E agora, eu lembrei, eu tenho KNAI, vou faturar nele, isso pode gerar um problema, a questão é que a empresa já exercia atividade do setor de eventos antes da lei. Aí é um estudo que ela tem que fazer, se realmente ela não... Porque também a gente pode alegar por conta da primazia da realidade, talvez a atividade dela esteja no KNAI e ela mesma não tem essa percepção, tem aquela lista lá do IBGE, do CONCA, que subdivide as atividades. Mas, em princípio, a atividade tem que ser exercida antes da lei do setor de eventos, não basta ter o KNAI lá no cartão CNPJ. E aí, a segunda questão eu nunca exerci nada do PERSE e agora eu vou começar a faturar do PERSE também, que é o que tem acontecido com alguns casos. Se a Receita fiscalizar, ela tende... Eu vou jogar a receita nesse KNAI beneficiário do PERSE, vamos colocar assim. Talvez... Eu tenho duas receitas, uma está no PERSE e outra não está. Agora, toda ela está no PERSE e eu começo a jogar só nesse KNAI. Há um risco da Receita entender que aquela não é a verdade real dos fatos e vir a autuar. Porque daí eu estaria eventualmente simulando a origem da minha receita, da minha atividade econômica. Eu acho que risco sempre vai ter. Eu particularmente não vejo, eu discordo aí nessas colocações, porque eu não entendo que há o risco se a empresa já tinha atividade. O que eu acho que a Receita inovou, né, em colocar isso daqui na IN e depois trouxe para a lei? Para que não se inclua agora a atividade. Então, eu acho que aqui, o parágrafo 4º, somente as pessoas jurídicas, inclusive atividades sem fins lucrativos, que já exerciam em 18 de março de 22, as atividades econômicas que tratam esse artigo poderão usufruir do benefício. Eu acho que aqui ele quis trazer o seguinte, olha, você não pode incluir a partir de agora. A posição que a Receita colocou para nós, e lógico, não é formal, vai ter risco, é que exercia para ela está aberta.
Em momento nenhum ela falou, tem que faturar, tem que emitir nota, tem que... Então, eu Não, acho perfeito. que... É que o judiciário Eu acho vai interpretar que- isso, né, Diogo? O judiciário lá na frente, se essa discussão vier, vai dizer o que significa exerciam para ele. Isso. Eu defenderia com unhas e dentes esse teu argumento. É que eu acho que ele não prevalecerá se essa discussão for para o judiciário. O judiciário tende a interpretar, na minha visão, que o conceito de exercer era ter algum faturamento, ter atividade e faturamento dessa atividade decorrente. Agora, não temos certeza. Acho que existe isso. Eu acho que seria uma questão muito caso concreto. Porque, por exemplo, uma coisa é, vamos imaginar, eu abri uma empresa agora que ela é 100% do setor de evento, ela exercia atividade porque ela teve contratos, ela contratou pessoas, ela existia enquanto empresa, mas ela não faturou até por conta da própria pandemia, por exemplo, ela só começa a atividade. Isso é um cenário fático real, que eu acredito que teria direito ao PERS, não tenho dúvida nesse aspecto. O outro cenário é, eu tenho uma empresa que, na verdade, ela não tem nada a ver com o setor de eventos, e ela ficou anos e anos faturando fora do setor de eventos. Mas ela tinha, por conta do cadastro que ela fez lá atrás, um KNAI do PERS. E agora ela vai aproveitar essa situação cadastral, mas ela nunca foi voltada ao PERS, às atividades do PERS, para se beneficiar do PERS. Isso eu acho que pode ter algum risco, na verdade. Eu não sei qual é a situação da Carolina, mas é... Eu estou aqui animadíssimo nessa discussão. Eu acho arretado, porque eu vou dar um exemplo muito concreto. É fictício, porém é concreto. Abertura de uma empresa, tá? De eventos, uma produtora de eventos, em fevereiro de 2020. Março travou tudo. Então, ele tem a marca, ele tem a empresa, ele tem o contrato de aluguel, ele tem todas as atividades, mas ele não faturou porque o mercado fechou. Para mim, ele efetivamente, se eu for um caso concreto, eu concordo com o Felipe e com a preocupação do Fernando. O caso concreto vai dizer se ele tem ou não direito ao PERS. Na minha concepção, se ele abriu em fevereiro de 2020, por exemplo, durante todo o período de pandemia, e não emitiu a nota fiscal porque não pôde exercer efetivamente a atividade, não retira dele o direito. Porque ele não tinha como prestar o serviço, ele estava tudo pronto. Mas eu concordo também com o Diogo que pode haver a interpretação que o exercício não inclua o KNAI, mas no judiciário é muito mais factível a interpretação que Fernando está dando. O exercício, teve um exercício, e aí eu concordo com o Felipe, dizendo exercício e faturamento são coisas diferentes. Eu posso estar lá com minha produtora pronta, tentando captar cliente, tentando tudo, mas o mercado está parado. Minha empresa é de produção. E uma outra coisa que eu ia dizer, e aí é uma outra questão para ver de caso concreto, porque tem algumas empresas que exercem atividades no âmbito do PERS, possuem KNAI, sempre exerceram, mas qual que é a grande realidade? O PERS é um cadastro que, como regra geral, a definição do KNAI não tinha muita importância, vamos ser mais transparentes. E as pessoas colocavam vários, não necessariamente a atividade principal corresponde à realidade. Então, a primeira questão é ver qual é a sua real atividade e se ela realmente está dentro do PERS. Porque eu já vi situações em que as empresas estão no PERS, têm o KNAI do PERS, mas, quer dizer, estão no PERS, exercem atividade do KNAI do PERS, mas não tinham o KNAI, por uma questão meramente cadastral. Então, o caso concreto ele vai acabar balizando um pouco, acho eu, a resposta. Olha, eu sempre exerci essa atividade você pega o KNAI, pega a classificação do KNAI, ele está no PERS, a minha atividade é do PERS. Só acontece que, quando eu constituo a empresa, você coloca lá na junta comercial e faz o DBE, vem 200 KNAIs, eu coloquei aqueles primeiros, até porque eles têm classificação, subclassificação, classe, subclasse, etc. e tal. Então, acho que a questão principal aqui é ver a primazia da realidade. A minha dúvida na ressalva do que o Fernando falou é a seguinte: a empresa nunca foi do PERS, mas por um mero cadastro, ela tinha o KNAI naquela época. E agora nunca foi do PERS, nunca exerceu, não estou entrando no mérito de faturar, mas ela nunca foi voltada sequer ao PERS, ela só tinha a questão cadastral. Agora ela vai passar a faturar naquela receita, e mais, ela vai pegar a receita que nunca foi do PERS e jogar como se do PERS fosse, eventualmente. Isso eu já acho que enseja algum risco, na verdade. Complementando rapidinho, Diogo, Felipe, eu acho que muitas não, mas acho que vão ter...
vão ter esse problema de você... A Caroline respondeu agora dizendo que eu acho que é uma etiqueteira, na verdade. Mas É, aí a isso que eu ia etiqueteira, ela dizer. está no Perse. A etiqueteira Isso, está no Perse. mas eu ia falar de etiqueteira agora. A etiqueteira tem um outro problema. Algumas etiqueteiras estavam apenas com o KNAI de intermediação de negócios. Exatamente. Esse Então, KNAI aí caiu. Esse KNAI caiu. Isso, esse KNAI caiu. E se ela não tinha o outro KNAI em 22, e só incluiu esse KNAI agora, por conta da reinclusão dele agora, aí eu acho que vai ser problema. Infelizmente, apesar de ela ter a atividade, apesar dela exercer a atividade relacionada, o que eu sugeriria nesse caso era pensar num mandado de segurança para tentar criar uma figura de equiparação aqui, porque eu acho que vai ser problema. Agora, diferente do caso... Você já tinha o KNAI, mas faturava no outro, né? Eu já tinha os dois KNAIs, mas faturava no outro. Eu acho que é mais fácil. Agora, quando não tinha, é um problema. É que eu acho o seguinte, o KNAI a parte do pressuposto que o KNAI é uma mera classificação, o faturamento e a atividade prestada é a mesma. E qual que foi a realidade? Se nós pegarmos o KNAI e pegar o KNAI do serviço de reserva, ele tem um trecho aqui, ó, e agora a Carolina explicando qual é a atividade dela, talvez isso ajude na resposta, até porque eu atuo para algumas etiqueteiras também. Ele tem um texto aqui que é o seguinte: essa subclasse compreende também as atividades de reserva e de venda de ingressos para teatro, cinema, shows, eventos, esportes e para todas as atividades de recreação e lazer. Então, o que acontece? O KNAI efetivo e real das etiqueteiras sempre foi o de reserva. Só que esse KNAI, por um equívoco da legislação que jogou ele só no anexo 2, ele não era usado por todas as etiqueteiras, porque algumas usavam a intermediação, porque como estava no anexo 1, não pediu o cadastro. Mas a atividade dela é uma atividade que é do setor de eventos. Mas ela e tem ela atividade. sempre exerceu. Ela está dizendo que é etiqueteira. Mas ela está dizendo que ela tem um reserva. Ela tem um serviço ela de reserva. Ela tem reserva. Mas vamos explorar esse... Então, então o que eu estou dizendo é que a atividade dela sempre foi de reserva. Se ela não tivesse, e a atividade dela sempre foi, você entra no site, ela sempre vendeu ingresso, a classificação dela bate com aquela classificação que consta ali, pode ser até que a Receita venha indagar porque a data da inclusão desse KNAI no cartão CNPJ é posterior. Mas, nesse caso concreto, eu entendo que, à luz da primazia da realidade, ela tem direito. Eu particularmente entendo. Agora, se ela vai ser mais conservadora ou não, um trato disso, vai impetrar mandado de segurança, uma consulta fiscal, aí é uma análise gerencial de risco dela. Mas me parece que ela tem, sim, direito ao PERSE, que a atividade dela está contemplada e ela sempre exerceu essa atividade. Ela vai ter que demonstrar o fato aí, né? Porque a lei, de fato, não vai permitir. Ela vai ter que entrar, igual o doutor Fernando falou, com mandado de segurança, pedindo algo nesse sentido. Aliás, acho que nem é mandado de segurança, tá? Porque não é uma questão de prova pré-constituída fácil. Então, talvez vai ter que ser uma ação ordinária aí, talvez depositar em juízo, pensando aqui rápido, né? Depositar em juízo o tributo das competências, mas na verdade, eles têm uma situação, as etiqueteiras, um pouco complicada, porque qual que é a realidade deles? Eles, num primeiro momento, se a gente considerar que é o KNAI de reservas, como e daqui para frente não vai ter problema, mas num primeiro momento era exigido deles cadastro para esse KNAI, e eles não tinham. Então, ele pode ter um questionamento no período anterior. E nos primeiros meses de 2023, eles não tiveram sequer nenhum dos KNAIs, nem o de intermediação e nem o de reserva. Então, você pode ter uma discussão em relação a cada um desses 3 momentos. Mas, no atual momento, eu não vejo problema daqui para frente. Para o passado, ela pode ser que tenha. E, se for o caso aí de uma ação judicial, depósito judicial, talvez uma consulta fiscal faça sentido por conta da questão de provisionar o valor consigo, não depositar em juízo, porque uma discussão tende a demorar alguns anos e você não tem a disponibilidade do valor, na verdade. E aí, num segundo momento, a depender do resultado da consulta, se deposita em juízo e se discute. E essa briga ela alcança alguns itens, né? Por exemplo, o tempo que ela ficou sem estar dentro do PERSE pode ser um tema a ser discutido, porque era ponto de lei, né? Então, um ato infralegal não poderia estar retirando esse benefício, já estava constando em lei. Outro ponto referente a isso daí é o contexto. Por que intermediação saiu do PERSE? Porque estava sendo mal utilizado por outros setores. Então, aí vem a questão de contexto também. Por que
foi retirado intermediação, porque grandes empresas estavam utilizando, mesmo não sendo do setor de eventos. Então, nós temos aí exemplos práticos de iFood e Uber que utilizam esse tipo de atividade. Então, por conta disso, e não ter como definir que intermediação seria para a etiqueteira, ela foi retirada pela Receita, que era um valor que custou para a Receita uma redução muito grande de impostos. Então, esse que é o contexto, e fugia do setor de eventos. Então, baseando... Não, pode concluir, senhor. Desculpa. Pode ir. Não, é só baseando nessa informação, acho que mostrando o fato... É só para ilustrar isso que você está falando, que o Doreni, quando foi para Brasília, discutiu bastante esse tema. De todos os 88 quinais do PERSE, para os associados terem uma noção, o KNAI de intermediação de negócio em geral correspondia a mais ou menos 11%. Então, um único KNAI estava correspondendo a 11% da desoneração. E por isso que ele caiu. Primeiro que a classificação dele não é a mais adequada para etiqueteiras. A da etiqueteira mais adequada é o serviço de reserva. E segundo que o custo dele era muito grande e é inviável a fiscalização disso. A Receita não tem braço para ver exatamente. Intermediação serve para o iFood, como o Diego colocou. Intermediação serve talvez até para, enfim, qualquer pessoa que intermedia a compra e venda de uma empresa. Diversas operações estavam utilizando isso. Isso mesmo, até porque a Receita só trouxe que essa atividade, essa receita teria que ser vinculada a eventos, por mais que a lei dizia que era para mitigar os efeitos da pandemia no setor de eventos, e o programa PERSE ele fala do setor de eventos, em nenhum momento, nem do ato infracional, nem da lei, ele repartia que aquela atividade, aquela receita, ela deveria ser do setor de eventos. Isso só aconteceu em 1º de novembro com a IN 2114. Então, você pensa esse lapso que teve da Receita aí de não se pronunciar a respeito do tema, quantas pessoas utilizaram e, de certa forma, dentro da lei, né? Quando não tem nada que proíbe, é permitido, né? Então, isso realmente, para a Receita Federal, teve um prejuízo muito grande. Se nós conseguimos esclarecer a dúvida da Caroline, na verdade, mas assim, se tiver algum complemento, a gente está à disposição, tá? Boa tarde de novo, aqui é o Matheus de novo. Primeiramente, parabenizar aí todos pela exposição, está muito bacana a discussão. Eu gostaria só de fazer mais uma pergunta, que é relativa à questão que a empresa de que eu trato, né, que inclusive os outros questionamentos que eu já havia feito, que o Felipe respondeu, o Diogo também. A empresa que eu trato, ela é do setor de exibição, né, tem promoção de vendas também, exibição cinematográfica, e ela tem tanto a atividade de exibição cinematográfica quanto a atividade de bombonière, que seria um KNAI relativo a comércio de balas, bombons, né, refrigerante, pipocas, relativos aos eventos que ela promove, as exibições dos filmes, etc. Com o PERSE, a atividade de exibição cinematográfica ela foi incluída, né, como KNAI, contemplado, mas a outra atividade de comércio de bombons, balas, que é essa relativa a bombonière, ela não foi contemplada pelo PERSE como KNAI. O questionamento que eu tenho, então, também é se seria possível, dentro até do que o Felipe falou, que seria um princípio da primazia da realidade, uma interpretação que fosse mais finalística e menos literal da legislação do PERSE, que pudesse ser lido, talvez, que esse comércio de bombons, essa atividade de comércio de bombons, balas, ela poderia também ser contemplada dentro do PERSE. Também, se vocês reiterassem se aquele parágrafo 2º que foi incluído pelo MP, que demanda a segregação de receitas, ele se aplicaria nesse caso ou não? Se é obrigatório, então, a segregação de receitas da bombonière e da atividade de exibição cinematográfica, ou se por causa desse motivo que eu te falei, que a atividade de comércio de balas, bombons, ela também teve que ser interrompida, né? Dentro dessa interpretação mais finalística, ela foi interrompida junto com a exibição cinematográfica, ela não funcionou apartada, né? As pessoas vão lá, entram no cinema, elas precisam ir comprar o ingresso para elas passarem e comprarem pipoca. Então, se seria possível também que tudo isso fosse contemplado dentro do PERSE, se vocês também já se depararam com essa discussão,
O que vocês achariam? Vamos lá. É uma questão que eu particularmente, eu entendo que para essa é uma análise muito subjetiva, na verdade, porque, em princípio, ela não tem o KNAI, então você não teria. Se você for pegar pela literalidade da norma, em direito tributário, em princípio, você tem que seguir uma certa literalidade. Mas, ao mesmo tempo, quando eu penso nos eventos, eu comparo essa situação, eventualmente, com patrocínio. O patrocínio também não tem por si só um KNAI, ou ele pode ter um KNAI ou outro, depende da contrapartida, e ele é decorrente do evento, ela é uma receita decorrente do evento, na verdade. Num cenário como esse, eu acredito que o ideal seria ou você demandar uma consulta fiscal ou judicializar o tema, porque tem um certo risco aí da Receita entender que não tem esse direito, e aí o problema da Receita não é cobrar só o imposto, é cobrar o imposto com uma multa, e essa multa costuma ser expressiva, na verdade. Eu até defendo essa tese, na verdade, mas ela já tem algumas peculiaridades que eu acho que vale a pena. Então, a parte dessa discussão judicial, a necessidade, igual vocês pontuaram, desde março de 2022, segregar as receitas conforme aquele parágrafo foi incluído pela MP, né? Tirando isso, só discutindo eventualmente, né? Porque, na verdade, sim, a legislação ela já determina essa segregação. Tá? Você tem que partir do pressuposto que a legislação não te autoriza a fazer isso. E você, num evento, eu acho que até é um pouco mais fácil você defender que a atividade de patrocínio ela é diretamente, tem toda uma publicidade, propaganda, etc. e tal. Talvez você tenha um ônus de prova um pouco mais difícil nessa questão do bomboniere. Você pode argumentar, não, ela é dentro da sala de exibição, ela está exatamente vinculada, é explorado pela mesma empresa, afeta o resultado, etc. e tal. Mas eu acho que inspira um pouco de cuidado. Lembrando que não são todas as atividades de uma empresa que estão no PERSE, são aquelas atividades que são ligadas ao setor de eventos. Está aqui no... Sim, Matheus, obrigado. Inclusive a ABRAP tem uma solução de consulta, tá? A respeito de atividades complementares. Então, a princípio, a Receita não nos posicionou nada nesse sentido, mas também, trazendo para a parte de eventos, né, a gente também tem venda de bebida dentro do evento, nós também temos essas receitas que, igual você tem na Bombonier, nós também temos dentro dos eventos. Então, para nós também é um tema a se discutir. Como a Receita não tem a intenção de perder a arrecadação, e ela vai tentar ao máximo segurar para que a gente tribute isso, tá? Mas, de forma geral, esse entendimento seu é um entendimento que a gente está tendo também, está tentando levar isso para frente. Existe prazo para a Receita Federal responder essa consulta que vocês formularam? Já prometeram, mas não cumpriram, na verdade. É o famoso agosto de Deus, tá? Mas assim, Matheus, o resumo é que assim, se for transportar a tua situação para o setor de eventos, eu posso te dizer que nós temos alguns clientes que estão já adotando esse entendimento, no sentido de que, olha, é uma atividade, é uma receita decorrente diretamente da exploração da atividade econômica principal, e a partir daí estão se beneficiando do PERSE desde já. Eu tenho, viu? Tá, o Diogo tem, eu tenho algum cliente, eu dou pelo menos um cliente em comum com o Diogo, que também está nessa situação. Tenho outros clientes que estão nessa situação. A questão é fazer essa prova. Se você tem, a Bomboniere ficar exatamente dentro da sala de exibição do cinema, todo mundo que vai para adquirir os produtos na Bomboniere tem que ter acessado o cinema. Enfim, se você conseguir fazer toda essa prova, você tem mais elementos para defender esse raciocínio. Você vai até poder parar de fazer o combo aumentando o valor da bebida, viu, Matheus? Nos eventos, Matheus, o pessoal está dizendo aí, o que está queimando os nossos neurônios são as receitas de patrocínio de A e B, né? Alimentos e bebidas. Porque o entendimento é esse. A gente vai ter que se aproveitar como receita operacional. Vamos dizer o seguinte, a operação do evento como um todo, um dos ativos é a publicidade, o patrocínio e a venda de bebidas. Então, está canalizando para ela ser desonerada.
tudo, claro, dentro do mesmo CNPJ da produção, tá? Tudo desde que seja assim. Se eu segregar, aí é complicado. Entendeu, Até Matheus? outras Por exemplo, receitas. Eu não sei se vocês já se depararam, mas assim, até quando tem uma discussão das receitas operacionais e não operacionais. Uma que chegou para mim recente foi o seguinte: ó, eu não vou explorar, mas eu vou ceder o espaço. Eu vou ceder o espaço e vou ganhar um valor pela cessão do espaço para o terceiro explorar. Confesso que eu estou em dúvida, tá? Mas como se trata de um espaço dentro do evento, a ordem já foi, vamos canalizar para a desoneração do PES, porque eu estou diretamente ligado ao meu evento. Eu não estou pegando o imóvel da minha produtora e locando ou cedendo, não. Eu estou cedendo uma área de um evento. É complicado, viu? Mas nesse caso, acho que a gente consegue. Você tem alguns quinais de gestão de espaços para artes, etc. e tal, que você teria um outro KINAI específico que permitiria, e é uma receita da sua operação. Então, para esse caso, eu ficaria mais tranquilo. Mais tranquilo. E as receitas acessórias do evento principal, eu particularmente defendo, seja no evento, seja no cinema. A questão é principalmente, quando você fala em patrocínio, existiria aquela receita, existe patrocínio do show da banda A, B e C sem a apresentação dela? Não existe. Ela é decorrente diretamente daquele evento. Existe a venda de cerveja, de alimentos e bebidas para aquela empresa dentro do show A, B e C sem a apresentação da banda A, B e C? Não existe. Então, são receitas que decorrem diretamente do evento e devem ser beneficiadas. Aí, no caso da Bomboniere que você coloca, ela opera exclusivamente dentro do cinema, dentro do cinema, existe a venda fora do cinema? Se existe fora do cinema, em que percentual, para você discutir o caso concreto, para ver se ela entraria ou não? Porque também a gente tem um entendimento, tem uma discussão aqui, nós tínhamos também Souvenir, por exemplo, que caiu. Era um KINAI que existia e que deixou foi excluído e não voltou. E aí você tem essa discussão, por exemplo, para um parque, que tem lá a lojinha dentro, muitas vezes é operado pela mesma empresa, e aí, ele tem direito ou não tem? E quando a Receita retirou o KINAI e está demonstrando que não quer aquele benefício, ainda assim ele vai poder fruir do benefício? Aí é uma discussão de novo, se é direta, indireta, e se o benefício tem esse alcance. Eu defendo que tem o alcance quando você consegue linkar que a receita é diretamente. Ela é imanente, ela não existe o souvenir, vamos supor, na Disney, na lojinha lá da Disney, sem a pessoa comprar o ingresso e estar dentro lá da Disney. Está lá, exatamente. Não existe. Então, é uma receita que tem que ser beneficiada. Esse é um pressuposto que eu entendo aqui, que a gente defende em algumas operações. Compartilho. Obrigado. Mais alguma dúvida? Tem mais alguma, pessoal? Nada? Então, bem, gente, acho que a gente já esgotou. Dúvidas podem surgir no curso, né? O comitê ele fica à disposição de todos. Geralmente as dúvidas chegam ou através da Grazi ou através da secretaria, usufruam, né? E o que a gente puder e o que vai surgindo de novo, seja por soluções de consulta que vamos recebendo ou situações particulares que a gente vai compartilhando primeiramente no comitê jurídico e depois a gente dá publicidade aos associados. Ficamos todos à disposição, né, defendendo aí o benefício a todo custo, porque a briga para retirá-lo é grande. Então, Daniel, a gente diz... Oi? Se me permite um comentário Claro. final aqui, que eu ia esquecer, mas lembrei agora enquanto tu se despedia. Temos que estar atentos às propostas de reforma tributária, né? Porque eu li com atenção na semana passada
até porque faço parte também do Comitê Jurídico da CACB, da Confederação das Federações Nacionais, e li com atenção o relatório que foi dado pela comissão que foi nomeada para avaliar as propostas, e eles mencionam no relatório a expectativa de manutenção por algum prazo de transição dos benefícios fiscais então existentes ao tempo da aprovação. Mas essa regra não está clara, então é importante aí que a ABRAP certamente estará atenta nesse debate para verificar como que na reforma, na proposta de reforma modificada que deve surgir nos próximos dias, a ideia é que em julho esse assunto seja debatido no Congresso Nacional, como que isso vai vir para que estejamos atentos e não surja nenhuma novidade aí de do nada retirar o benefício concedido e nós tenhamos todos que brigar na justiça por ele. Então, estejamos atentos a esse tema e só lembrança final, foi muito obrigado aí pela participação de todos e aos colegas, é sempre muito produtivo e muito engrandecedor debater com vocês esse tema. Felipe Diogo, com a palavra, para a gente poder encerrar. Só tenho a agradecer também e me colocar à disposição. Qualquer eventuais dúvidas e necessidades de informação, estamos à disposição. A gente debate diariamente, a gente vive. Para nós falarmos de PERSE, acho que é muito simples, né? Um bate-papo mesmo, que a gente vive isso a todo dia, a gente não tem um esforço extra para a gente fazer esse bate-papo, né? A gente só fala do nosso dia a dia, que todos aqui acho que passam por isso, então fico à disposição mais uma vez, o que precisar, estamos abertos aí a qualquer tipo de discussão e ajuda. Certo. Eu queria também agradecer, na verdade, a oportunidade. Prazer estar aqui com vocês. Como o Diogo falou, falar do PERSE acho que para nós é fácil, porque a gente já vai trocando figurinha no nosso dia a dia, conversa sobre situações concretas. E eu acho que esse espaço ele é interessante até para a gente ter situações, né? Da Caroline, por exemplo, que foi uma questão específica de etiqueteira, que tem uma questão pontual, as questões que o Matheus levantou aqui, essa última da Bomboniere também, se é ou não diretamente relacionada ao evento, e esperar que nós tenhamos com a maior brevidade possível as respostas da Receita, para daí atualizar com maior segurança todo o setor, na verdade. Havendo dúvidas, a gente está à disposição aqui, e tendo qualquer novidade, a gente volta a marcar um novo webinar. É Antônio Carlos de novo, Boquinha. Eu queria fazer uma última pergunta, se possível for. Eu Claro. presto serviço para uma casa noturna em BH e eu já tenho diversos shows marcados durante um ano. Eu posso tirar uma nota fiscal agora? Vamos falar assim, eu estou com medo de cair o PERSE. Eu posso tirar uma nota fiscal agora de um serviço que vai ser executado no final do ano? Ou isso consta como pode sinalizar uma fraude? Que, na verdade, assim, eu estou tirando a nota para o final do ano, que a gente não sabe se até lá, mas se Deus quiser o PERSE vai estar durando. Será que eu posso fazer isso? A nível contábil, você pode. Você vai fazer uma antecipação de receita, né? Eu não vejo também nenhuma dificuldade, não. Se você vai emitir, sua obrigação é que vai ser para depois. Se você formalizar a contratação agora, o pagamento agora, levar a tributação agora... Eu, como seu contador, nunca iria te dar uma opção dessa, mas poder fazer, você pode. Você vai antecipar o ISS, no mínimo, para a prefeitura, de um serviço que você não tem nem garantia que vai ser feito, né? Vai ser feito. Então, não te sugiro fazer, mas possibilidade de se fazer existe sim. Ô, Diogo, só para concluir, e que a probabilidade desse ano o PERSE deixar de existir, ela é quase nula, na verdade. Não dá para dizer que é nula, porque no Brasil até o passado é incerto, até o passado muda. Mas, assim, no Brasil, acho que é o único país do mundo que nem o passado é certo. Mas, de toda forma, a perspectiva não tem absolutamente nada no cenário que faça com que o PERSE deixe de valer até o final do ano. Ok. Fique tranquilo. Assim, eu vou até brincar agora, né, parafraseando um dos nossos ministros do STF, que diz que uma decisão transitada em julgado é uma aposta. Então, já que você apostou, né? É uma aposta. Então... O empresário sabia do risco, né? Que ele completou, né? Depois daquilo dali, cara, que a gente
que trabalha com isso, fica horrível dizer. Depois o cara chegar, uma decisão transitada de julgado, é uma aposta, é difícil da gente engolir isso tranquilo, mas é o Brasil. Mas eu acho que a legislação, concordo com o Felipe, depois da costura que foi feita esse ano e agora, né, saiu a lei nova, esse ano eu acho que é impossível de mudarem. Só se acontecer algo no meio do caminho muito drástico. Não, nós estamos falando, assim, em temporalidade, nós estamos falando de uma lei, Boquinha, que acabou de ser aprovada, sancionada há 14 dias. Nós estamos, assim, está quente ainda esse tema, então a lei foi assinada dia 30 de maio, então, de 30 de maio para o final do ano, para cair, eu trabalho com possibilidade zero disso, então eu sou bem confiante que isso não vai acontecer. Eu faço 0,001, na verdade, só por conta do país. Só porque a gente está no Brasil. Mas é isso. Então, beleza, gente. Obrigado aí pela participação de vocês. Obrigado aí pelas perguntas. Que nos próximos webinars tragam casos concretos que só fortalecem o nosso entendimento ou aguçam a nossa curiosidade em pesquisar. Isso é tranquilo. E para que fortaleçamos, né, a forma de atuar, a forma de conceber as contratações e os lançamentos contábeis para que não tenhamos problemas no futuro e possamos usufruir ao máximo esse benefício tão inédito para a categoria e tão importante, né? Ficamos aí à disposição, comitê todo jurídico a postos para esclarecer aquilo que está ao nosso alcance. O que não estiver, a gente vai procurar estudar e trazer pelo menos a nossa posição a respeito. Tá bom? Tá joia. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos. Fiquem com Deus e vamos em frente. Um abraço. Boa tarde.